nas outras plataformas. Seguimos e eu quero trazer mais um ingrediente para essa história, porque o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que não está preocupado com a delação premiada de Mauro Cid e que o judiciário está exagerando nas investigações. Isso ele falou a uma entrevista no jornal Folha de São Paulo. Eu vou até trazer um trecho aqui para você que nos acompanha para a gente jogar para o nosso debate. Isso é efeito bumerangue, é o que vai acontecer com quem está exagerando. Isso vai se voltar contra o Poder Judiciário, disse Costa Neto. Hein, Fábio Piperno? Costa Neto já foi condenado pelo STF e cumpriu pena. É bom que se diga, é bom que se lembre disso. Ele foi condenado pelo Mensalão, aliás, um processo conduzido de forma exemplar e que levou muita gente para a cadeia, inclusive chefes de partidos políticos, e ele era um deles. Então, a história de que isso tudo acaba em impunidade não é bem assim. Costa Neto é um exemplo disso. Então, veja, é óbvio que ele não vai chegar e falar assim, puxa vida, estou muito ansioso para saber o que o Mauro Cid disse. Até porque é fato também que setores da direita do país mais ligados ao Bolsonaro estão morrendo de medo. Porque Mauro Cid era o auxiliar mais próximo do presidente. Se ele, repito, ele aponta o dedo ou não para o presidente da República e quais foram as evidências que ele apresentou, a gente ainda não conhece. Agora, é óbvio que isso causa, sim, no mínimo, uma apreensão, né? Estão todos muito apreensivos, porque trata-se de um auxiliar direto que sabia muita coisa. Segredo, está vendo o exagero aí em relação a Jair Bolsonaro e isso pode gerar um efeito bumerangue em que se lança e ele volta para você? Para mim, no único momento... Primeiro, de novo, temos que aguardar o que Mauro Cid vai falar. Mas imaginemos por um momento que seja alguma coisa comprometendo Bolsonaro. O bumerangue pode ser que depois de tudo, nada aconteça. Gente, eu lembro do Palocci falando tudo que ele sabia na sua delação premiada contra o presidente Lula. Foi exatamente o que aconteceu. Houve também uma comparação da PGR com o ex-ministro Palocci, Antônio Palocci. Mas lógico, e aí? Falou até quanto dinheiro tinha pago ao Odebrecht, o amigo era o Lula, segundo o Odebrecht. E aí? Então, o bumerangue pode ser. Deixa dilatar, não tem problema, depois a gente acerta. Você mencionava, Piperno, a questão do mensalão. De novo, quantas pessoas por corrupção foram sentenciados? Um monte. Quantas estão na cadeia? Mas acabaram as Quantas estão na cadeia? Mas espera aí, como chama o Marcos Valério? Continua preso? As condenações elas começaram a sair em 2012, nós estamos falando de 11 anos atrás. E muita gente cumpriu pena. Então, o Roberto, o Jefferson, o Zé Dirceu, enfim, o Valdemar. Deputados, senadores, Congresso em geral, por favor, façam uma lei que aumente a pena por corrupção. Porque quando estamos falando de corrupção, é dinheiro que alguém tirou do povo para benefício próprio. E esse dinheiro poderia ter sido usado para escolas, para hospitais, para infraestrutura, para saneamento, e foi tirado daí para alguém. E esse alguém hoje, se guardou, está gastando. Se não guardou, vai gastar. Mas a melhor de todas as definições, ele correu algum risco? Não, passou um pouquinho de prisão, fez algum cursinho, saiu antes e agora está rindo na nossa cara. E não interessa a ideologia. É corrupto de direita, de esquerda, não interessa. É corrupto. Agora, então, por favor. Agora, Gani, o que coloca Valdemar da Costa Neto? Ele fala o seguinte, o que o judiciário fez com ele não tem como ficar bem. É só uma pessoa que é cega que não enxerga. Passaram dos limites essas brincadeiras. Dar multa de 22 milhões, essas brincadeiras, marcar a data do julgamento no dia 22, isso vai ter troco porque é a vida. Veja, não é apenas a opinião popular que está contra hoje o que estão fazendo no Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, e aí eu abro em duas frentes. Um é em relação a essa investigação, a esse processo contra o Mauro Cid e todo o entorno do Jair Bolsonaro, né? Ferindo o princípio da ampla defesa, os advogados com dificuldade de acessar os autos, né? Como eu falei também, ferindo o princípio... Eu não vi um advogado... Tem muita reclamação de advogado. Do Mauro Cid, por exemplo, eu não ouvi. Aliás, tem muita reclamação de advogado que não consegue acessar na íntegra
Mauro Cid não os deu um autos, pio em relação a você isso, tem fere o sistema do contraditório, enfim. Então, mistura-se, como eu falei aqui, a figura do juiz, do réu, da vítima. É uma aberração tudo o que está acontecendo. Na outra frente, quando houve um respeito ao ordenamento jurídico, aí sim, confissão, porque até agora a gente está no campo de investigação, mas já temos prisão preventiva do Mauro Cid, inquérito perpétuo e detalhe, tem algo que é bem diferente da Lava Jato. O Mauro Cid não consegue recorrer a ninguém, porque foi no Supremo, mesmo que ele não tenha foro privilegiado. Ao passo, Piperno, que lá na Lava Jato, todo mundo poderia recorrer a 4 instâncias, como de fato recorreram. Então os advogados tinham acesso aos autos, havia uma separação de quem era promotor, de quem era juiz, de quem era advogado, de quem era polícia. Você recorria com... Quantos recursos o Lula entrou na justiça? Você poderia recorrer, primeira instância, segunda instância, STJ e até pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista do ordenamento jurídico, a Lava Jato respeitou o ordenamento jurídico. Foi tanto que... E olha só, a ironia de tudo isso, Piperno. Aquela operação que houve respeito ao ordenamento jurídico está sendo anulada na canetada. Mesmo que houvesse confissão, planilha... delação, prova material. Aliás, a Odebrecht queria comprar um banco, né? Vamos lembrar que eles compraram um banco para automatizar o pagamento de propina, um servidor próprio na Suíça. Com tudo isso, com as provas na nossa cara, está sendo anulado. E o outro avançando com um inquérito para lá de frágil, Piperno. Bom, depois desse discurso, desse palanque todo, então também vamos ao fato. Vamos lá, faz favor, senador. Morrendo de medo, até porque é o seguinte, eu não vi até aqui a defesa do Mauro Cid fala, puxa vida, o meu cliente está sendo vítima de abusos jurídicos, irregularidades, de excesso. Ele está negociando delação. Tá agora, mas o que eles falaram, o que está todo mundo falando... Não, todo mundo não. Pergunta para o advogado Mauro Cid, doutor César Bittencourt. O advogado do Mauro Cid está lá negociando. Ele não está perdendo tempo em, de fato, né, engordar esse discurso aí de que, não, o sistema jurídico, o sistema está contra nós. Quem está fazendo isso é a Bolsolândia. A Bolsolândia está morrendo de medo. A defesa do Mauro Cid, ela está conversando, ela está negociando, ela inclusive prepara uma delação. Não é a Bolsa. Veja, uma coisa é a defesa do Mauro Cid, outra coisa é a Bolsolândia. Sobre a Lava Jato, muito rapidamente, a Lava Jato começou investigando Petrobras. E daí um pouquinho ela já estava, por exemplo, lá com o pé em investigações sobre a construção da cidade administrativa em Belo Horizonte. Também era algo que não acabava nunca. Um inquérito que demorou... Não, a diferença é que havia provas materiais, que ligava todos esses crimes, superfaturamento de obras da Odebrecht, porque a Odebrecht não atuava só na Petrobras, ligava que houve um momento a Odebrecht atuava no mundo inteiro. Tanto que houve um superfaturamento, falou, chega, não vai mais ficar em Curitiba, irriga os partidos políticos para comprar base parlamentar. Então, projeto totalitário de poder, inclusive para grana para Venezuela, Angola e Cuba. Audiência, então eu vou dar uma sugestão para o meu querido Alan Gani, que hoje vai participar então da entrevista com o Ciro Nogueira, né? Pergunte a ele o seguinte, como é que está o processo dele aberto por acusações de corrupção envolvendo a Odebrecht. Está aí o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira vai participar hoje do Direto ao Ponto aqui na Jovem Pan, né? Programa que vai ao ar às 9 da noite. Quero falar com você agora, Gustavo Segré, pode trazer a tua informação. Eu levantei a mão, eu não gosto de entrar no meio das discussões, porque seríamos 3 falando ao mesmo tempo e ninguém vai entender nada. Mas me preocupa um pouco a afirmação quando escuto o Piperno dizendo não, a Lava Jato foi... Cara, a Lava Jato pode, de alguma maneira, vamos supor que teve alguns erros administrativos, na forma, no que for, mas teve sim essa questão das instâncias. Quando você tem uma pessoa que está sendo investigado ou acusado pelo STF, tenho certeza que o advogado, como bom advogado que deve ser, deve ter sugerido ao Mauro Cid, dizendo, cara, desculpa, mas tem que negociar porque não tem nada acima daqui. Não tem recurso.
somente tribunal da ONU, da Haia, ou sei lá da qual, e que não vai tirar você dessa encrencada. E quando a gente avalia, a Odebrecht estava em todos os casos de corrupção que você poderia imaginar. Inclusive, vou te contar mais, Pipeno, vou te contar como funcionava. Tem um monte de gente da comunidade chinesa que tinha reais aqui, precisava dólares lá fora. Então a Odebrecht que fazia? Ficava com os reais para pagar a propina para os deputados, senadores e pessoas que estavam involucradas no caso de corrupção e pagava através de dinheiro que tinha lá fora. Então era assim, funcionava, isso existiu, não era uma invenção da gente. Não, ela faz isso há 50 anos. Desde o tempo do governo. Tá, mas então tem uma diferença. Da ferrovia Norte-Sul, ela fez isso sempre. Tá, e então, mesmo porque fiz sempre está certo? Era corrupção. Arrematem, senhores. Claro que era caixa 2, era uma série de coisas. Ela sempre fez isso. Pessoal, só quero trazer uma informação aqui. O ex-ministro Ciro Nogueira vai falar hoje ao Direto ao Ponto com Adalberto Piotto às 9h30 da noite, tá? O programa vai ao ar às 9h30 da noite. Você vai acompanhar essa entrevista, da qual participa aqui Alan Gani, que já gerou, inclusive, discussão entre ele e Piper no fato dessa participação. Gani. Tem uma diferença... Rapidamente, para a gente poder seguir. Rapidinho, tem uma diferença quando o Piperno fala assim, sempre teve corrupção na Odebrecht e tal, mas existe uma diferença daquela corrupção que era que é errada, claro. Peraí, Piperno. Superfaturamento para um político. Mas essa corrupção no governo PT era algo sistêmico, superfaturamento, compra de base parlamentar e grana para a Venezuela e Cuba. Projeto totalitário de poder não só no Brasil e no exterior também.